Com notícia do portal Haaretz, que destaca em sua manchete a margem da Convenção Nacional Democrata em Chicago, divisões sobre o conflito entre Israel e Palestina estão em plena exibição por lá, muita exposição em torno desse tema. Tem um movimento organizado que exige que os democratas tomem uma posição, esclareçam, venham com uma posição mais firme sobre a guerra de Israel contra os palestinos, e uma das principais demandas é o embargo dos Estados Unidos, com fornecimento de armas, munições a Israel. Esse tema tem ganhado bastante força durante a convenção que acontece desde segunda-feira em Chicago. Há uma divisão também sobre essa questão dentro do próprio partido, uma ala de cada lado. Diante desse cenário, professor, como é que você avalia o impacto dessas pressões, dessas divisões internas dentro do Partido Democrata? Essa manchete, a Naama não pode ler uma parte... Eu que sou assinante, não é a TVT, então não é tão barato ser assinante do Haaretz. Israel tem 4 grandes jornais, e os outros 3 são totalmente gratuitos. Mas esse é o mais importante, é o principal jornal. Ele faz oposição ao governo de Netanyahu. Digamos assim, é um jornal equilibrado, seria assim, melhor do que o Globo, que o Estado e que a Folha. Ele faz um jornalismo equilibrado, né? Bom, é uma matéria muito longa essa. Eu li com atenção, mas para nós aqui o importante é a manchete. O jornalista do Haaretz está lá em Chicago, na convenção. É um jornal, apesar de ser um jornal equilibrado, ele é tendencioso, porque ele é um jornal sionista. Ele não é um jornal neutro. Ele é um jornal a favor de Israel, né? É oposição ao Netanyahu, mas ele é um jornal sionista. E ele fez uma reportagem mostrando os 2 lados dentro da Convenção Democrata. Não tem como você não ser sionista nos Estados Unidos. Mas apesar de a esmagadora maioria das pessoas serem sionistas, existem grupos anti-sionistas dentro dos democratas. São minorias, mas são. Nós noticiamos ontem, ou anteontem, a manifestação pró-palestino fora da convenção. Lá dentro, ninguém falou sobre os palestinos. Aí dentro desse estádio, olha as imagens. Lá dentro deve ter umas 20 mil pessoas, lá dentro da convenção. Aí fora, acho que a manifestação chegou a reunir uns 10 mil. Mas não tem repercussão. Essa manifestação aí fora não repercute lá dentro. Então, mas estes grupos são de pessoas democratas, digamos assim. É uma ala mais à esquerda dos democratas, porque lá nos Estados Unidos tem até Partido Comunista lá, né? E os comunistas lá vão votar democrata, não porque gostam dos democratas, nem porque gostam da Kamala. É o voto anti-Trump, é o voto antifascista. Eu lembro aqui no Brasil, 1994, tinha PT, PCdoB para governador de São Paulo. Aí no segundo turno foi PSDB e PDS. Maluf e Covas para governador aqui em São Paulo. PT, PCdoB, nós não fomos para o segundo turno. E aí o que nós íamos fazer? Votar no Maluf? Impossível. Nós éramos contra o PSDB. E o que nós fizemos naquele momento? Todo mundo foi de PSDB, para evitar o mal maior, né? Então, a esquerda em São Paulo jogou tudo, mas não é porque gostava do PSDB. É isso que eu quero que o nosso público entenda. O pessoal de esquerda verdadeira nos Estados Unidos não gosta dos democratas, não gosta da Kamala. Mas é o voto, porque não tem outra opção, né? Foi igual foi a eleição do Macron, segundo turno lá na França. Os Estados Unidos não tem segundo turno. Na França, segundo turno era ou Macron ou Marine Le Pen, que é uma fascista. Uma fascista. Então, todo mundo votou no Macron, a esquerda inteira, né?
E ele recebeu 97% dos votos. Não recebeu esses últimos 3%, porque é aquela turma que, não, é tudo igual, anula e tal. Nos Estados Unidos é desse jeito. Vai ter 90%. Só um grupo de 3% é que vai defender o voto nulo, né? Então, a reportagem mostra o choque entre sionistas e não sionistas. É evidente, eu ia falar assim, se vocês puderem ler a reportagem, mas para ler a reportagem, mas tem uma opção de você, mesmo não sendo assinante, você vê lá, coloca o seu e-mail e por uma semana eles deixam você ler todas as matérias. Aí eles pedem para você ser o assinante, né? Mas é uma matéria muito bem feita, equilibrada, mas mostra o confronto entre duas alas. Claro que a ala sionista é uma ala majoritária, mas mostra a existência de uma ala, não digo forte, mas muito barulhenta, de gente que defende a Palestina, mas infelizmente eu quero aproveitar aqui, como o assunto Palestina aqui, nós não vamos tratar novamente. Hoje a Kamala vai fazer o discurso final. Nós vamos amanhã tratar disso, eu vou analisar. Amanhã é o dia que nós só falamos de 2 matérias. E uma delas vai ser a análise do discurso dela. Tem setores dentro do partido que dizem assim, olha, em relação à política externa, eu não vou analisar o que ela vai falar para assuntos internos, não me interessa. Me interessa para os brasileiros a política externa, né? Claro que eu torço para ela ser uma boa presidente, né, para o povo pobre dos Estados Unidos, né? Mas me interessa a posição dela sobre a Palestina, sobre o Irã, sobre não sei o quê, não sei o quê. Tem gente no Partido Democrata que está dizendo, olha, é melhor você nem falar nada sobre a Palestina. Que barbaridade um negócio desse. É o assunto do momento do mundo inteiro, e aí um conselheiro dela diz para ela, é melhor você ficar quieta sobre esse assunto. Ela não vai ficar quieta, não tem como não falar sobre esse tema. Então eu vou prestar muita atenção, vou anotar, e amanhã eu trago a análise. O que eu quero saber? Se vai ser mais do mesmo, ou seja, se ela vai ser a continuidade da política externa desastrosa do Biden, ou se ela vai tentar se diferenciar do Biden. Eu estou apostando na segunda hipótese, porque seguir o mesmo desastre é apostar na vitória do Donald Trump. Por exemplo, a guerra na Ucrânia. O Trump vai falar o tempo todo, eu vou parar essa guerra, é uma guerra impopular, é uma guerra cara para o contribuinte dos Estados Unidos, né? Esse é um judeu anti-sionista. Apesar dele ser judeu, ele é contra a guerra. É interessante isso lá, né? É um grupo chamado Naturei Carta, conheço bem. Bom, é isso sobre a Convenção Democrata e o aspecto dos 2 grupos que se digladiam lá na convenção.